Senhoras e senhores, boa tarde. Em nome de Sua Excelência, a senhora desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, presidente do Tribunal de Justiça do Pará, de Sua Excelência, o senhor desembargador Leonardo de Noronha Tavares, diretor-geral da Escola Judicial do Poder Judiciário do Estado do Pará, e do excelentíssimo senhor Cipriano Ferraz Santos Júnior, secretário adjunto de Gestão de Política de Saúde da CESPA, saudamos a todas e a todos que participam do colóquio em Saúde Pública. Para fazer a abertura desta programação, usará da palavra Sua Excelência, a desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, presidente do Tribunal de Justiça do Pará. Não, tá bom. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Excelentíssimo senhor desembargador Leonardo de Noronha Tavares, diretor-geral da Escola Judicial do Poder Judiciário do Estado do Pará. Excelentíssimo senhor Cipriano Ferraz Santos Júnior, secretário adjunto de Gestão de Política de Saúde da CESPA. Excelentíssima senhora juíza de Direito Cátia Parente Sena, coordenadora do Comitê de Saúde do Estado do Pará. Excelentíssimo senhor Dr. José Miguel Alves Júnior, coordenador do Núcleo Técnico do Judiciário. Senhoras e senhores, é com imensa satisfação que participo da programação de abertura do colóquio em saúde pública, mais uma grande iniciativa da Escola Judicial do Estado do Pará, agora em parceria com o Comitê de Saúde do Estado do Pará. Desta vez, o foco é direcionado a temas emergentes em saúde pública. O atual cenário e a assistência farmacêutica da saúde pública no Pará, regulação do acesso à assistência em saúde, além do NATJUS e as notas técnicas. São várias áreas de atuação abordadas em um evento previsto no Plano de Ação, apresentado ao Conselho Nacional de Justiça e alinhado ao planejamento estratégico do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Nesta tarde, reunimos, além do público em geral, acadêmicos e profissionais dos diversos níveis da saúde, a fim de discutir, dialogar, atualizar conhecimentos e traçar novos caminhos para a saúde pública, depois de um tempo de dezenas, centenas, milhares de vidas perdidas por uma pandemia que nos tirou, por algum tempo, os sorrisos dos rostos, mas nunca a esperança. E hoje temos a certeza de que valeu muito resistir com firmeza e disciplina para chegar até aqui. Cada um de nós é tão vitorioso quanto o mais forte dos guerreiros de toda a história. Gengis Khan disse certa vez, aspas, quando você sentir que está se afogando em um mar de problemas, tente pensar que você sabe nadar, fecho aspas. E foi exatamente isso que fizemos nestes mais de 2 anos de pandemia e ainda continuamos a fazê-lo. Nadamos com a força dos profissionais da saúde e da ciência. Combatemos o inimigo que desafia o conhecimento e vai buscar dentro de nossas casas, nossos amigos, parentes, pessoas queridas, como que quisesse baixar o moral do nosso exército. Eis que aprendemos a ser eternamente vigilantes e estrategistas. Daí a importância de iniciativas como esta que o Poder Judiciário do Pará oferece para o aprofundamento de discussões sobre a saúde, equidade e integralidade que levem em consideração a realidade local. Precisamos, sim, de créditos para o sistema público de saúde, aumento do número de profissionais em atuação, investimento em avanços tecnológicos, modernização de procedimentos, precisão de diagnósticos e prognósticos,
além de aperfeiçoamento de gestão e administração. São inúmeros os desafios a serem vencidos para que a população seja atendida de maneira minimamente digna e inclusiva, para que a calamidade não nos surpreenda mais uma vez com números aterrorizadores. A pandemia veio nos trazer lições, não apenas emocionais, mas de gestão em todos os níveis do sistema de saúde brasileiro. É preciso investir na atenção básica, valorizar, remunerar e motivar as equipes, promover a acessibilidade de classes menos favorecidas às tecnologias que revolucionem a vida humana, de maneira que o cidadão possa se tornar um aliado à facilitação e aprimoramento da universalidade, um dos princípios do sistema de saúde do Brasil. Um direito social sem distinções, restrições e a qualquer custo. Sejamos todos ferramentas de interação entre a justiça e a saúde. Boa tarde e muito obrigada a todos e a todas. Neste momento, a juíza de direito Kátia Parente Sena, coordenadora do Comitê de Saúde do Estado do Pará, será a mediadora e fará a apresentação do palestrante e do tema da palestra. Doutora Kátia Parente. Obrigada, boa tarde a todas e a todos. Embargadora Célia Regina Pinheiro, muito obrigada por toda essa ajuda, por todo esse apoio para que a gente realize esse evento e outros. Muito obrigada mesmo, agradeço de coração. Desembargador Leonardo Noronha Tavares, nosso diretor, também quero aqui agradecer também profundamente esse apoio, essa interação, agradecer a sua equipe por toda a ajuda e por todo apoio. Assim como agradecer a nossa querida Vani, que foi incansável, junto com o Dr. Zé Miguel, do nosso comitê, a que este evento começasse hoje. Não é? São temas realmente palpitantes, temas da nossa vida diária, judicante, ou com todos os demais profissionais do direito que trabalham com a área de saúde. E um evento com a cara inovadora do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, porque nós vamos estamos aqui na Escola Judicial do Poder Judiciário, não é? Com o secretário adjunto de saúde. Muito obrigada, secretário, por estar aqui conosco na casa, né, na escola, com a sua equipe, pelo apoio da sua equipe. E por que inovadora? Porque o Tribunal de Justiça, como a desembargadora colocou, durante todas essas águas difíceis que navegamos e estamos navegando nesses tempos difíceis, o Tribunal procurou sempre trazer webinários, trazer cursos para seus magistrados e para os demais na área de saúde. Temos aqui, né, todo ano fazendo esses eventos, a escola proporcionando também cursos para os magistrados, isso com esse objetivo de nos aperfeiçoar e também nos sensibilizar a esse tema tão importante que é a área da saúde pública. Por isso que nós dividimos em 4 temas. Hoje vamos falar, né, estamos aqui com a presença do secretário para falar, né, sobre a atualidade da saúde pública. Temos o tema importantíssimo da regulação, né, de leitos. Temos o tema da assistência farmacêutica e o NATJUS, né, as notas técnicas, que são as grandes armas que nós, hoje, magistrados, temos na área de saúde. Então, são temas atuais, são temas que estão na ordem do dia, e o Tribunal continua nessa visão inovadora, trazendo para todos nós seminários, aperfeiçoamentos e principalmente o diálogo. Nós estamos aqui fazendo a cooperação, conversando, dialogando sobre esse tema tão importante para toda a sociedade. E eu queria aqui trazer para os senhores e para as senhoras o currículo do Dr. Cipriano Ferraz Santos Júnior, que é o nosso secretário de Saúde adjunto do Estado do Pará. O Dr. Cipriano é bacharel em Medicina, pós-graduado em terapia intensiva UTI no Hospital Israelita Albert Einstein,
radiologista, programa de residência, radiologia de diagnóstico de imagem no Hospital Ofilo Loyola, Master Business of Administration, MBA em Gestão em Saúde pela INSPER. Errei, doutor? Não, né? Tá certo, isso é o INSPER. INSPER, desculpa. Doutor Cipriano, quero mais uma vez agradecer ao senhor, secretário, por estar aqui. Sabemos do tempo corrido do senhor, de sua agenda. Agradecer por sua equipe que está junto aqui conosco e por todas as reuniões que tivemos e hoje estamos concretizando o nosso colóquio em saúde pública. Muito obrigada e a palavra é do senhor. Boa tarde a todos e a todas. Eu, primeiramente, gostaria de saudar a desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, presidente do Tribunal de Justiça do Pará, o desembargador Leonardo Noronha Chaves, diretor-geral da Escola Judicial do Poder Judiciário do Estado do Pará, e também a juíza de Direito Kátia Parente Sena, coordenadora do Comitê de Saúde do Estado do Pará. Para nós é um grande prazer estar aqui participando, sempre nos colocando à disposição para colaborar, para trocar ideias e principalmente para ouvi-los, pois as soluções em saúde nem sempre elas vêm de cima para baixo, elas vêm muitas vezes do seu lado, de baixo para cima. Então sempre quem tem a contribuir, quem tem uma opinião fiel, fidedigna, sadia e honesta para lhe passar, é sempre muito relevante para nós analisarmos e podermos montar as nossas políticas públicas, que serão a nossa vertente dos próximos anos. Aqui eu preparei uma apresentação sobre o cenário atual da saúde no Pará, onde vou mostrar alguns dados gerais e também comentar algumas de nossas experiências, tanto estratégicas de governo na saúde no âmbito geral, como no enfrentamento da pandemia, né? Já que hoje temos o estado do Pará classificado como um dos principais estados que atuaram bem no combate à pandemia. Então, eu gostaria de pedir para o pessoal da técnica colocar o vídeo que eu trouxe, um vídeo que é do final que vem de um conceito que é do final da década de 90, porém, nos últimos 5 anos vinha sendo muito abordado e que casou perfeitamente com o contexto atual da pandemia. Então, eu gostaria que vocês, é um vídeo bem curto, que vocês avaliassem e principalmente pudessem correlacionar com o que nós vivemos nos últimos 2 anos. Por favor. Você conhece o mundo VUCA? VUCA é um acrônimo que surgiu no vocabulário militar americano na década de 90 para traduzir os cenários instáveis e muitas vezes complexos dos campos de guerra. Posteriormente, o termo vem sendo cada vez mais citado e utilizado no mundo dos negócios e que pode ser aplicado em todo tipo de organização. Pode-se dizer que o VUCA é baseado na própria gestão de riscos, pois os próprios comandantes do exército americano tinham que lidar com cenários complexos e altamente dinâmicos, onde se exigia muito de suas capacidades de sobreviver ao caos. Traduzindo a sigla VUCA, e já em português, estamos falando de um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. O conceito VUCA expressa a complexidade da nossa sociedade contemporânea, devido à interconexão, interdependência e à globalização, situações que antes tinham pouco impacto no mercado, mas que agora refletem e muito em toda a nossa sociedade. Descrevendo o mundo VUCA. Mundo volátil. Tudo muda o tempo todo com uma velocidade absurdamente grande, com uma frequência intensa e com um impacto que a gente desconhece. Vivemos a era da modernidade líquida. O mundo parece escorrer pelas nossas mãos, tamanha velocidade que as coisas acontecem. Um exemplo de volatilidade, basta a gente conhecer um pouco mais a história. O rádio levou 38 anos para alcançar 50 milhões de usuários. A TV levou 13 anos. A internet, 4 anos. O Facebook, 3 anos e meio. O Twitter, 9 meses. O Instagram, 6 meses. E acredite, o Pokémon levou 22 dias para alcançar 50 milhões de usuários.
Mundo incerto. São as dificuldades para enxergarmos para onde vamos e qual o próximo passo a seguir. Não sabemos direito o que vai acontecer amanhã. Alguns anos atrás, fazer previsões era bem mais fácil do que hoje. Era mais provável saber como a empresa estaria depois de alguns anos. Vivemos hoje em uma incerteza onde está difícil prever as coisas. O futuro está anuviado. Mundo complexo. Nem tudo é tão simples quanto parece. Cada vez mais as coisas estão interligadas e interconectadas. Como conhecer e entender essa interdependência? Como identificar a relação das coisas? A verdade é que quando mexemos em um fator, existe um resultado que pode ser provocado em outro lugar. Está cada vez mais difícil explicar o mundo de forma linear. Mundo ambíguo. O que vemos hoje são inúmeras interpretações para muitas coisas, vários sentidos para uma mesma questão. No mundo corporativo, isso pode tornar as decisões mais arriscadas. É preciso controlar melhor o risco e saber das implicações das tomadas de decisões. Um exemplo de ambiguidade. Você sabia que a rede social mais popular do mundo, o Facebook, possui 56 opções de gênero somente para o mercado americano? E a justificativa para isso é que estão expandindo a identificação dos usuários para além da dicotomia homem-mulher. Consegue entender? Como você pode ver, o mundo de hoje está cada vez mais rápido e acelerado. E as organizações estão sentindo o impacto destas mudanças velozes ocasionadas pela conectividade e pelos avanços tecnológicos. Todo este movimento veloz e contínuo gera incerteza, torna as relações e situações mais complexas e ainda aumenta a ambiguidade e a imprevisibilidade sobre o futuro. O que devemos saber é que as soluções do século XX já não são mais suficientes para dar respostas para os desafios do século XXI. E o VUCA vem pressionando cada vez mais as organizações para criarem abordagens mais criativas, inovadoras e mais ágeis. As empresas que estão conseguindo prosperar no mundo VUCA são aquelas que, apesar das dificuldades, são resistentes ao caos, se reinventam e são rápidas em perceber a necessidade de se refazer em cenários complexos e imprevisíveis. Dá para entender agora que fazer uma leitura do mundo atual está cada vez mais difícil? Sejam bem-vindos ao Mundo VUCA. Só ajeitando aqui a apresentação. Compartilhando. Mas é que eu não está na mesma. Ao estado. Vamos lá. Quando eu vi esse vídeo a primeira vez, eu estava numa aula de MBA em São Paulo, no INSPER, eu fiquei muito encantado como faz parte do nosso dia a dia. E eu já pude mostrar esse vídeo em algumas apresentações que eu fiz. Mas quando você vai analisar num contexto do que nós estamos vivendo, do que nós vivemos nos últimos 2 anos, tudo se encaixa. Hoje, quando você é líder, quando você está à frente de uma organização, independente se é do setor público, do privado, qual é o ramo de atuação, todo dia, o tempo todo, você toma decisões.
E quando você coordena uma empresa, quando você coordena, no nosso caso, uma secretaria, uma estrutura de saúde, você se planeja. Você planeja a curto, médio e longo prazo. E é exatamente isso que nós perdemos. Eu estou hoje, estou há um mês fechando leitos para Covid e amanhã vou fechar mais 50. Até então a ocupação está baixíssima, ótimo. Mas pode ser que daqui a um mês todo o planejamento que nós temos para a saúde do Estado ele tenha que mudar completamente. Como nós já fizemos várias e várias e várias vezes ao longo destes últimos 2 anos, né? Então, quando a gente fala no contexto do mundo VUCA, o mundo está volátil, incerto, complexo, né? Então a gente precisa ter uma visão compartilhada, nós precisamos estar muito aptos a entender que muitas vezes a alternativa que você tinha há 5 anos, hoje ela já não serve mais, você precisa formar uma nova alternativa para você conseguir resolver o problema. Então, o que você precisa? Você tem que estar de pronto, você tem que ser ágil, você tem que ser preciso, avaliar os cenários, avaliar as externalidades das tomadas de decisão. Às vezes, uma simples forma de você expressar a sua opinião numa rede social ou num pronunciamento público, você pode impactar de uma forma desastrosa ou uma empresa, ou uma pessoa, ou uma família. Então, o que é que a gente fala que é exigido, não só do profissional de saúde, mas como do executivo em geral? Nós acreditamos que o executivo ele precisa estar sabendo se adaptar. Eu vou ter que corrigir aqui, porque meus slides não estão passando. Acho que agora vai. Parece? Porque tem vários abertos aí. Se o senhor puder deixar assim, o senhor pode compartilhar assim. Então, resumidamente, quando a gente trata de um cenário volátil, incerto, complexo, ambíguo, que você precisa estar entendendo as alternativas para resolver o problema, às vezes aquela forma que você utilizava para resolver o problema, ela já fica ultrapassada muito rápido, o que você teve que fazer mês passado para resolver um problema, agora já não é mais a mesma coisa, você vai ter que buscar uma nova alternativa. Às vezes, como nós vivemos aí no cenário da pandemia, nós começamos acreditando que a cloroquina era o que ia resolver o problema. Depois vieram os estudos técnicos, o Conselho de Medicina, e caiu por terra a cloroquina. Depois veio o Anita, o medicamento para verme. O Anita é o que vai resolver o nosso problema. Passou-se um tempo, não é o Anita que vai resolver o nosso problema. E muitas vezes, quantas vezes nós, gestores, não estivemos expostos a esse tipo de decisão. Compra, não compra, é certo ou não é certo, vai dar certo ou não vai dar certo. E isso cada vez mais está sendo exigido de nós, gestores. E o que é exigido não só de um profissional de saúde frente a este cenário, mas eu digo que o que é exigido de um gestor, no geral. Eu gosto de frisar que para as coisas darem certo, as coisas têm que ter dono. É assim que eu trato dentro da secretaria. Cada setor tem um dono, é o responsável por fazer as coisas acontecerem, por mitigar os erros e fazer os processos andarem de uma forma rápida e assertiva. Assim como no hospital, quando você é gestor médico de um hospital, você é a última palavra. Então, o responsável por fazer aquela engrenagem girar, por não fazer os pacientes complicarem, por fazer os pacientes e os familiares saírem satisfeitos, ofertando um atendimento eficiente por um baixo custo, é o papel do dono, é o papel do gestor. E o que é exigido frente a esse cenário? Adaptabilidade contínua. Se nós não estivermos prontos para nos adaptar, nós não vamos sobreviver
ao novo mercado, às novas obrigatoriedades que o mercado as novas situações que o mercado está nos colocando. Muitas vezes, nós somos muito resistentes a mudanças. Então, a gente vê, poxa, eu fui contratado para fazer A, no meu contrato não inclui fazer o B. Eu não vou fazer o B. Mas as pessoas que de fato querem se diferenciar, que querem se destacar, que querem crescer, vão fazer o A, o B, o C, o D, e quantos derem conta para conseguir no desenrolar entregar o resultado no final. Como eu falei aqui enquanto conversávamos antes, eu posso ter o melhor currículo, ter feito os melhores cursos fora do Brasil, ter me especializado no melhor hospital, ter o melhor equipamento. Se eu não conseguir pegar o paciente e entregar ele bem, ele tratado num curto período de tempo, sem complicar, e ter uma boa relação médico-paciente e relação médico com a instituição que contrata, você não serve. Você não serve. Hoje nós precisamos de profissionais na área da saúde que coordenem as instituições e que sejam preocupados com entregar o resultado. E foi o que nós tivemos que fazer enquanto estivemos à frente do Covid. Não precisávamos ser cientistas. Nós tínhamos que recorrer e fazer acontecer que os leitos estivessem prontos, que não faltassem medicamentos, que não faltassem profissionais médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e pronto. Nós tínhamos que primeiro fazer o feijão com arroz para depois querer fazer o diferente. Por muitas vezes eu saí da cadeira de secretário e fui para a linha de frente. Quantas tardes eu não passei no hospital de campanha do Hangar, avaliando os pacientes junto com os médicos, discutindo os pacientes que tinham condições de alta, os pacientes que estavam ou não fazendo antibióticos de forma desnecessária, cuidando do giro de leitos. São fatores cruciais para qualquer gestor de hospitais na área da saúde que nós, muitas vezes, temos que sair de fato da nossa cadeira. Eu tenho hoje, até hoje, acabou que ficou, durante a pandemia, eu tenho um grupo de WhatsApp com todos os núcleos internos de regulação dos nossos hospitais do Estado. Eu acordava de manhã cedo, mandava um WhatsApp para cada um dos nossos hospitais e já exigia que até às 10h30 da manhã eles nos mandassem o censo naqueles grupos, já com as previsões de alta, com como está a rotatividade desse hospital, se está precisando de alguma coisa, se tem um medicamento que eu não tenho, mas o meu hospital vizinho ele tem, vamos promover esse empréstimo, essa troca. E tudo isso faz parte do dia a dia nosso, enquanto comandando grandes instituições que precisam sobreviver e ser parceiras. É importante nós acharmos claro que nós vivemos num país que em torno de 22,6% da nossa população tem plano de saúde. Isso é muito baixo. Se você for hoje a região que mais tem pessoas com plano de saúde, é a região do ABCDE paulista, onde você tem grandes empresas e as empresas ofertam aos seus funcionários os planos de saúde. Tanto que na região sudeste, quase 34% da população tem plano de saúde. Mas se a gente vier para a nossa realidade, aqui no Pará, 10% dos paraenses têm acesso a plano de saúde. E, ou seja, o Estado é responsável por 90% da assistência de média e alta complexidade da nossa população. Sem contar as inúmeras outras obrigações que são das prefeituras, mas que por N motivos, ou por não conseguirem fazer os processos, ou por não terem dinheiro, o Estado acaba assumindo e arcando. Então, hoje, nós vivemos num estado que 90% da população paraense não tem acesso a plano de saúde. As três principais potências de plano de saúde no nosso estado, primeiro, é o Grupo Unimed. O Grupo Unimed tem 272 mil vidas. A rede do IASEP, que é o plano dos servidores do estado, tem 220 mil vidas. E a rede Apivida está com 190 mil vidas. E vivemos num estado de mais de 8 milhões de habitantes. Ou seja, contando com os demais planos, 10% da nossa população vai ter acesso à rede privada. Se nós formos pensar na parte odontológica, teremos sim mais do mesmo. Também
10% da população paraense tem acesso a plano de saúde exclusivamente odontológico. Se nós fizermos uma comparação macro com o norte do Brasil, no geral, 7% da população nortista tem acesso a um plano de saúde odontológico. E também no sudeste é a região do Brasil que tem o maior acesso aos planos de saúde odontológicos, com 19%. Mas para a nossa realidade, Pará, até mês passado, 10,1% da população paraense tinha acesso a plano de saúde. E o que é que vem acontecendo? Nós estamos passando por um momento muito difícil para quem tem hospital, para quem tem clínica, para quem oferta um serviço. Até para as próprias organizações sociais que administram os hospitais estaduais. Por quê? Primeiro, o que está fazendo a saúde ficar tão difícil, ficar tão cara? A população está envelhecendo. Como a população vai envelhecendo, a nossa expectativa de vida, tanto dos homens quanto das mulheres, vem subindo, você vai ser, sim, mais demandado por cuidados. Se a gente pegar os homens, por exemplo, se todos os homens que chegarem aos 100 anos, pode ter certeza que 100% deles vão ter câncer de próstata. Então, conforme a população vai envelhecendo, mais câncer, mais cirurgias vão surgindo e você vai ter que resolver. Nós estamos tendo muitos avanços clínicos e tecnológicos. Então, a ressonância magnética de última geração que você comprou 6 meses atrás, mês que vem, ela já não é mais a mais moderna. O tomógrafo de última geração que você comprou no auge da pandemia, hoje ele já está ultrapassado. As tecnologias para você tratar o câncer também, todos os dias, os medicamentos, os insumos, isso vem mudando muito rapidamente. Além do mais, se a gente pegar e avaliar a inflação que aconteceu no setor de saúde, tanto nos médicos, principalmente no âmbito do que a gente chama de MatMed, que são os materiais e medicamentos, é uma coisa absurda. Enquanto você pagava numa ampola R$ 8,00 antes da pandemia, ela chegou a R$ 100,00 no auge da pandemia. Eu estou falando de anestésico, por exemplo. Você pagava no Dormonide, por exemplo, estou chutando os números, R$ 8,00. Esse mesmo Dormonide foi para R$ 100,00. Quando ele foi voltar para o preço, ele não voltou para os R$ 8,00, ele parou em 20. Assim como diversos outros materiais e medicamentos. Então, onde nós temos hoje, no setor de saúde, um aumento de 20% a 30% nos materiais e medicamentos comparados ao que nós tínhamos antes da pandemia. Agora, você imagina, por exemplo, para uma organização social que administra um hospital público, você ter o mesmo contrato há 5, 6 anos com o mesmo valor, então você acaba, assim, tendo que estar o tempo todo ajustando, se organizando para você conseguir sobreviver com aquele valor que você tem para prestar o serviço. E também as instituições privadas, primeiro, os planos de saúde começam a aumentar. Esse ano, agora, o plano já vai aumentar 15%. Então, está cada vez mais difícil o acesso da população a uma saúde privada. E hoje a gente ainda vem para uma questão que está sendo muito debatida no Congresso Nacional, que é a questão do piso, de enfermagem. Então, a gente não sabe o que é que vai ser aprovado, como é que vai ficar. Mas, por exemplo, hoje, se a gente pegar a realidade do Sudeste, que tem um ticket médio pago ao profissional de enfermagem mais alto que o nosso, é muito mais fácil para a população do Sudeste conseguir se adaptar ao que for combinado. Agora, já para a população do Norte, já fica um hiato muito maior. Então, peraí, os hospitais vão ter que cumprir a determinação e evoluir, e aumentar o salário dos enfermeiros, por exemplo. Mas como é que ficam as tabelas dos planos de saúde? Como é que fica a tabela do SUS, que há anos ela não é realinhada? Os planos de saúde, pelo contrário, só estão brigando com os prestadores para diminuir os valores. Então, hoje está muito, muito, muito complicado. Hoje, para você ter ideia, hoje existe um pagamento que se chama pagamento por pacote. Então, se você for hoje num hospital, por exemplo, vou falar da nossa realidade, o Hospital Adventista de Belém, e o seu plano é o Bradesco. Você vai entrar na emergência e o plano de saúde Bradesco vai pagar um valor fixo pelo seu atendimento no pronto-socorro. Não interessa se você gastou R$10
ou se você fez tomografia, ressonância, vários exames, antibiótico e fez uma conta gigante no pronto-socorro. Então, cada vez mais o negócio está afunilando. Como é que vão sobreviver as instituições? As instituições que conseguem ofertar um serviço com qualidade, por um custo aceitável, que as organizações consigam pagar, e a chave de tudo isso está na eficiência operacional. E posso dar exemplos. Uma coisa que nós mais combatemos, que eu mais combati assim que a pandemia começou a acalmar, foi o nosso giro de leitos nos hospitais. Porque tudo tem o bom e o mal. E vou lhe dar um exemplo. Um hospital que eu preciso operar ortopedia, eu tenho 20 leitos para a parte de ortopedia. Eu vou operar um paciente jovem que não tem nenhuma comorbidade. Esse paciente ele consegue entrar, operar no mesmo dia e já sair no dia seguinte. O que é que nós encontramos muito nos hospitais? O paciente que interna para operar, no primeiro dia de internação, o médico passa a visita e indica o procedimento. No segundo dia de internação, vai ser pedido pré-operatório deste paciente. No terceiro dia de internação, o cardiologista vai avaliar esse paciente. No quarto dia de internação, o anestesista vai liberar e o paciente só é operado no quinto dia de internação. Então, isso foi uma grande realidade que nós encontramos na secretaria e que, quando eu falo em giro de leitos, isso é o que eu cuido todo dia com a minha equipe. Hoje, os hospitais todos têm metas. Nós fomos refazendo as metas dos contratos, porque nós temos contratos aqui também com metas muito brandas. Vou lhe dar um exemplo. Se eu tenho um contrato que ele tange por saídos, no contrato tem lá 200 saídos. Se a pessoa fizer cirurgia de fimose que não tem custo nenhum, ou fizer uma cirurgia complexa de crânio, contabiliza igual. E nós temos que refazer isso tudo, para que seja contabilizado dentro da complexidade da cirurgia que o paciente, que o hospital precisa entregar. Então, esses são os nossos desafios diários quando você vai tratar de gestão macro. Então, quando você tem um paciente que ele interna no hospital, que ele é operado, por exemplo, com brevidade, que a equipe que está operando é uma equipe segura, experiente, que não complica o paciente, e você consegue dar uma alta para esse paciente de forma precoce e segura, esse é o hospital que vai sobreviver. Posso dar mais um exemplo para que vocês entendam. Vou contar um exemplo real, aqui que já vi em um hospital enquanto eu trabalhava na rede privada. É um paciente de 20 anos, chega no pronto-socorro com dor no canto inferior direito do abdômen, febre e vômitos. Há 2 dias. Qualquer médico que você perguntar, a primeira suspeita é apendicite. Este paciente está com quadro suspeito, sugestivo de abdômen agudo inflamatório. Eu preciso tocar na barriga deste paciente, pedir um exame de sangue, de urina e, se possível, uma tomografia de abdômen. Este paciente ele internou, final da tarde, foi avaliado pelo médico. O médico pediu os exames. Na hora de reavaliar os exames, o médico avaliar este paciente, não tinham deixado o paciente de jejum. E o médico, o cirurgião, falou, poxa, eu preciso de um mínimo jejum para eu conseguir operar o doente. E assim foi feito. Quando o paciente ficou de jejum, teve a troca de plantão do médico cirurgião. E o médico cirurgião que chegou no outro plantão não foi lá olhar o paciente que estava aguardando a indicação cirúrgica. Resumidamente, um paciente que tinha diagnóstico clínico imediato para apendicite, que poderia ser operado nas primeiras 6 horas do diagnóstico, ele foi operado 48 horas depois dentro de um hospital particular. E o que aconteceu com este paciente? Está feito aqui, abriram a barriga do paciente, a barriga dele já estava cheia de pus. O que é que o paciente faz? Faz um choque. A pressão despenca por causa que essa infecção correu para a corrente sanguínea. E este paciente com apendicite, jovem, de 20 anos, que era para estar em 48 horas em casa, ele sai da cirurgia direto para o bloco cirúrgico. Direto para a UTI.
e fica na UTI, entubado. Nessa UTI, a infecção faz o rim dele entrar em insuficiência. Esse paciente vai para hemodiálise. E ele faz na UTI hemodiálise, passa catéter e uma série de outros procedimentos. Aí você vê, um paciente que era para ter sido resolvido em 48 horas no hospital, ele durou 20 dias de internação. Um paciente que era para custar 4 a 5 mil reais, ele custou 250 mil reais. E o valor, para a vida, não tem valor. Então, eu estou falando para vocês, quando a gente fala em giro de leitos, em eficiência operacional, em alta segura, é isso que nós estamos cobrando hoje dos nossos hospitais, porque é inadmissível o paciente entrar num dia e ser operado 3, 4, 5 dias depois, porque o médico não teve boa vontade para ir lá e resolver o problema. Porque o médico recebe fixo, ou porque a equipe recebe fixo, e eu vou operar quando eu acho que deve. O desembargador Leonardo acabou de aparecer na... Seu áudio está ligado, desembargador. Então, isso é o que nós combatemos todos os dias dentro dos nossos hospitais. É o giro de leitos, é o paciente ser operado com brevidade, da feita que entra na área de internação. E nós fizemos muito isso na época do Covid. Se não fôssemos nós termos nos dividido e comandado a operação na rédea curta, dentro dos hospitais, avaliando as condutas, cuidando do giro do leito desses pacientes, conferindo as transferências, liberando os helicópteros, as ambulâncias para buscar os pacientes, nós com certeza teríamos tido um desfecho muito pior do nosso estado. E essa aqui é a capa de uma revista da Harvard Business Review, acho que de 1 ano e meio atrás, mais ou menos, que é de agosto de 2019, que já falava do que é a saúde correndo contra o tempo. Hoje, quando você avalia eficiência, custo e qualidade, você gera uma equação que ela é muito difícil de você conseguir equilibrar. E você só consegue fazer a sua engrenagem de saúde girar por um custo de subsistência se você conseguir correr contra o tempo. Para você ter ideia, nós temos uma conta de pronto-socorro que quanto mais tempo o paciente fica em um pronto-socorro sem diagnóstico, mais caro ele fica. Porque qual é o objetivo do pronto-socorro? É que o paciente vá no pronto-socorro, seja avaliado por um médico, seja feito o exame físico, sejam indicados exames complementares, dá o diagnóstico, se tem que operar, opera, se tem que internar, interna e fazer isso logo. Infelizmente, é uma realidade muito complicada no nosso estado. Nós temos equipamentos de saúde que são acostumados a andar na marcha lenta. E para nós, enquanto entramos numa pegada muito pesada de eficiência operacional, nós também tivemos que colocar o dedo em muitos locais, em muitas situações que geraram muitas inimizades, mas nós precisamos entregar esse resultado para a população. Independente de onde vai doer, quem estiver acomodado, nós vamos ter que intervir e fazer a engrenagem girar. Eu sempre repito para a minha equipe que quem trabalha com gestão, quem trabalha administrando o hospital, se não gosta de problema, pode procurar outra coisa para fazer. Porque quem gosta de hospital é quem gosta de problema. Todos os dias o hospital tem problema. Você administra uma engrenagem gigante, que são 20 empresas dentro de uma só, que o paciente chega doente, o acompanhante chega mais nervoso que o paciente, já estressado. Se você não tiver o seu time preparado para acolher essa família, para ser atendido rápido, para o médico explicar para o paciente o que está acontecendo. Quando eu vou visitar o hospital, eu passo visita e já aconteceu de eu perguntar para o paciente, você sabe por que você está internado? Você sabe o que é que você vai operar? E o paciente fala, não sei. Por quê? Erro da equipe. Às vezes o paciente, de fato, é limitado, você tem que fazer o paciente entender o plano terapêutico dele. E assim nós vamos pegando de ponta a ponta. Eu sempre, enquanto eu trabalhava com administração numa grande rede, eu era diretor-geral de uma grande rede de saúde privada aqui, antes de vir para o governo,
E eu sempre prezei pelo bom relacionamento. Hoje eu tenho relacionamento com todas as instituições privadas, muito bom, coisa que eu já fazia desde antes de trabalhar no Estado. Mas eu nunca imaginei que eu ia ter que conviver com tantos inimigos. Por quê? Porque o gestor que está bem intencionado e que toma decisão para o bem, pode ter certeza que você vai agradar um e desagradar 10. E quando você vê um gestor por aí, de hospital, que todo mundo fala assim, não, esse cara é top, todo mundo ama ele, pode desconfiar que ele não presta. Porque quem toma decisão na área da saúde desagrada muito mais gente do que agrada. Você vai agradar a população final. E aqui, logo mais, eu vou mostrar para vocês algumas medidas de impacto que nós tivemos na gestão da saúde do Estado, na gestão da saúde de 90% da população do nosso Estado e que tiveram já um impacto imediato. A qualquer momento, os desembargadores, juíza de direito Kátia, se tiver alguma pergunta, podem interromper sem problema nenhum. Tá? E agora eu vou contar para vocês um pouco do que nós fizemos para sobreviver ao Covid. Porque nós entramos, o nosso time de gestão entrou na CESPA no mês, eu entrei final de junho de 2020 e o Rômulo e Ariel entraram uma semana depois de mim. E nós entramos de fato num cenário muito caótico, onde você estava com dificuldade de tudo, muitos gestores com medo de assinar qualquer coisa, muita visibilidade em cima da saúde, e você quer material, não tem material, você quer fornecedor, não tem fornecedor, se você fala fornecedor quer dispensa de licitação, ele nem quer falar contigo, não quer fornecer, não quer nada. Então, de fato, foi um cenário muito conturbado e caótico que nós entramos. E para conseguir, de degrau em degrau, virar esse jogo e entregar o estado do Pará como o quarto estado com menor número de óbitos por milhão de habitantes, por não ter deixado acontecer no Pará o que aconteceu no Amazonas, isso não foi por acaso. Existia ali por trás uma gestão, um planejamento estratégico, um gerenciamento dessa crise com todos os cenários possíveis previstos. E assim, nós fomos de pontinho em pontinho, juntando, criando a nossa rede e resolvendo de problema por problema, de região para região. Não é difícil eu falar que nós vivemos num estado gigante. Eu hoje, para eu mandar um helicóptero buscar um paciente em Portel, é 2 horas de helicóptero para ir, quase, mais 2 horas para voltar. Se eu quiser buscar um paciente de avião bimotor em São Félix do Xingu, são 3 horas e 20 de bimotor para ir, 3 horas e 20 de bimotor para voltar. Enquanto se eu for me comparar com o estado do Sul e Sudeste, que em 30 minutos de voo eu já estou no estado vizinho, a nossa realidade, sem sombra de dúvidas, é totalmente diferente. E você fornecer acesso à saúde em 4 regiões, em 4 pontas diferentes do estado, para nós foi um desafio assim inestimável, porque nós chegamos a viver momentos de crise em determinadas regiões, como foi o caso na época da segunda onda, em que o Amazonas estava pegando fogo lá, acontecendo de tudo no Amazonas, e a primeira região nossa que sofreu o impacto da variante nova foi a região da Calha Norte, dos municípios fronteiriços com o estado do Amazonas. E ali nós tivemos toda uma gestão estratégica, que eu vou contar para você logo mais, para conseguir sobreviver e não deixar acontecer com o Pará o que aconteceu com o Amazonas. Então nós gerimos muitos conflitos, nós tivemos o peso de tomar as decisões, sim, muitas vezes nós tínhamos que bater na mesa e arrumar sim os inimigos para poder fazer acontecer o que era o mais importante e necessário para a saúde do nosso estado. Nós tivemos uma estratégia nunca antes vista na questão do giro de leitos, acompanhando os dias de internação hospitalar dos pacientes, os antibióticos que eles estavam fazendo, se o fisioterapeuta estava indo, se o fonoaudiólogo estava indo, qual é a previsão de alta, o paciente está tendo melhora, não está tendo melhora, o paciente está precisando de um especialista, porque o especialista não foi ainda.
Então, nós montamos uma rede para cuidar desse giro de leitos. Em gestão, nós falamos, se você tem um hospital de 100 leitos, só com um bom giro, você consegue aumentar ele em 30%. Tem gente que tem hospital de 130 leitos que não consegue chegar nem perto na gestão de um hospital de 80, 90 leitos na sua produtividade. E foi em cima disso que nós fomos, em cima dos administradores dos hospitais de campanha, dos nossos hospitais regionais, muitas vezes deslocavam os nossos próprios diretores para dentro das unidades, muitas vezes eu mesmo ia, para a gente avaliar paciente, discutir gestão, avaliar conduta e fazer os leitos girarem. Nós precisamos também adaptar a nossa rede. Então, muitos hospitais nossos, por vezes, tivemos que parar cirurgias eletivas e abrir leito de UTI até nos blocos cirúrgicos, porque era o que tinha a se fazer naquele momento. E um mês depois, desfazer isso tudo. Voltar a fazer cirurgia, voltar a rodar o hospital e depois, um mês de novo, voltar a fechar o bloco cirúrgico. Então, você imagina a nossa correria e a nossa cautela para você fazer tudo isso, sendo que cada uma dessas modificações é um termo aditivo. E não existe a operação sem um time forte de contratos e convênios e licitações por trás. Então, nós tínhamos uma sobrecarga muito grande de contratos para ser aditivados, suprimidos, reduzidos, para nós podermos botar em prática o que a minha pasta operacional queria fazer. Então, é uma engrenagem que ela tem que se encaixar muito bem para poder dar certo. Nós vivemos uma loucura na segunda onda, que eu vou contar mais na frente. No Amazonas, eu me recordo que no dia que nós fizemos a primeira vacinação, o governador convidou eu e o secretário Rômulo, meu chefe, para irmos fazer a primeira vacinação em uma aldeia indígena. Nós fomos a Marabá e de lá nós fomos a Santarém para fazer a primeira vacinação em um idoso, que residia em asilo. E quando nós pousamos em Santarém, me ligou o dono da empresa Oeste Gás, que é a empresa que fornece oxigênio, que é o representante da White Martins e fornece oxigênio para toda aquela região. E ele me falou assim, Cipriano, nós estamos tendo problema, nós não temos oxigênio para todo mundo que está nos pedindo. E o pior de tudo, muitos dos prefeitos não tem nem contrato, não tem nem licitação, não tem nada, os caras não sabem fazer nada. Porque o que aconteceu? Muitas prefeituras que tiveram a troca de gestão, o prefeito que saiu passou a mão em todos os HDs, em todos os contratos, tocaram fogo em tudo, e o prefeito que entrou sem um contrato de nada. Então, o prefeito queria comprar uma de pirona, não tinha contrato para comprar. E quando nós vimos aquilo, nós chamamos uma reunião prontamente, o governador terminou, vamos fazer uma reunião prontamente com essa empresa de gás, analisamos toda a problemática da região. Naquele momento, nós tivemos que fazer uma intervenção na empresa. Eu fui para dentro da empresa para poder organizar. Então, o Estado que autorizava, olha, o município de Curuá tem 10 pacientes internados e nós temos que mandar para lá 5 cilindros de oxigênio. O município de Oriximiná tem 20 pacientes internados, nós vamos mandar para lá 15 cilindros de oxigênio, isso vai durar até tal dia. Então, fomos nós que fizemos essa gestão. E nesse dia, até o governador já me largou lá em Santarém, fiquei com a roupa do corpo lá para organizar essa situação. Porque, para você ter ideia, o município de Faro, por exemplo, você atravessa 10 minutos de barco, você está perto de Parintins. E há 10, 12, 15 horas de Santarém de barco. Então, esses municípios sofreram um impacto muito mais forte dessa segunda onda. E nós estivemos lá, nós comandamos uma operação de fato de guerra, pegamos nossos aviões da Segup, pegamos os nossos residentes do Hospital Regional do Baixo Amazonas e fomos fazer transporte mesmo em ritmo de guerra. Abrimos 150 leitos em 5 dias dos nossos hospitais, tanto de Santarém quanto de Itaituba, e botamos esses helicópteros, aviões, pedindo o apoio da ANAC para autorizar pista que não é homologada. Enfim, fizemos tudo o que era possível para conseguir resgatar esses pacientes de áreas de difícil acesso. Nós fizemos na região da Calha Norte 500 transferências aéreas em 90 dias.
Fizemos transferência de barco, de avião, de helicóptero, de todo jeito. Então, quando as pessoas hoje nos perguntam, o açaí do Pará que é melhor do que o do pessoal do Amazonas, por isso que a variante não pegou aqui, não. Foi porque nós tínhamos já um planejamento estratégico, um gerenciamento de crise para ir lá em cima e abafar, né, e conseguir estabilizar a situação antes que ela se agravasse de uma forma que não tivesse precedente. Por isso que você não viu na mídia o Estado faltar leito lá na região do Baixo Amazonas, na época da segunda onda. Por isso que você não viu ter falta de oxigênio, você não viu ter falta de medicamento. Por quê? Porque nós tínhamos todo um planejamento estratégico prevendo o cenário caótico em qualquer uma das regiões do estado. Quando deu o problema em Santarém, na região da Calha Norte, nós só fizemos colocar um plano de guerra que nós já tínhamos em prática. E assim nós fizemos e conseguimos resgatar tantas pessoas e salvar tantas vidas. Outro ponto muito interessante que eu vou mostrar aqui para vocês chama-se a inteligência artificial. A UFRA, junto com a UFPA e a UEPA, desenvolveram um programa de inteligência artificial que ele nos ajuda a prever o que vai acontecer nos próximos 15 dias. Eles cruzam inúmeras informações e esse programa nos avisa, olha, daqui a 15 dias vai faltar leito lá na região da Calha Norte, daqui a 15 dias vai faltar leito na região Sudeste. E assim nós utilizamos. Então, quando deu o problema em Manaus, eu sabia que ia dar o problema no Pará 15 dias antes. Eu já estava com a minha contingência de guerra montada 15 dias antes, porque o nosso estudo de inteligência artificial já tinha me mostrado, e eu vou mostrar para vocês aqui um pouco de como funciona. Aqui é o nosso gráfico, que é o nosso gráfico do final de março, que nos dá uma projeção até o dia 6 de abril, até amanhã, né, da nossa solicitação diária de leitos de UTI. Aqui vocês podem ver em vermelho a região metropolitana de Belém, nitidamente as duas ondas que nós sofremos, a região oeste do estado de preto, nitidamente as duas ondas que a região oeste do estado sofreu, e ela veio antes no oeste do que na região metropolitana de Belém, e assim nós conseguimos saber, pelo ritmo da solicitação diária de leitos, pelo ritmo da solicitação diária de internações, onde é que estava tendo o problema. Então, 15 dias antes eu já sabia, não, vou ter que abrir leito em Belém, porque daqui a 15 dias os leitos que eu não tenho são suficientes. Eu vou ter que ir para deixar meu plano de contingência pronto para a região do Baixo Amazonas, porque o que está acontecendo em Manaus já está vindo para cá. E assim nós fazíamos. E nos ajudou muito este programa. Aqui é outro gráfico que nós utilizarmos, que nos mostra a demanda de leitos de UTI. Ele nos diz, quantos leitos de UTI você vai precisar dentro da projeção. Então, assim, nós tivemos duas ondas muito... Não virou aqui? Não mudou o slide, só um minutinho. Não mudou o slide. Agora eu acho que vai mudar. Pronto. Esse gráfico nos mostrava a demanda de leitos de UTI. Então, nós conseguimos ter eu estou mostrando para vocês certinho o que aconteceu. A primeira, a segunda e a terceira onda. E esses gráficos nos auxiliavam a conseguir tomar a decisão com 15 dias de antecedência. Este é outro gráfico muito importante, onde de azul você nos mostrava quantos leitos nós tínhamos, o total de leitos. Em vermelho, quantos leitos estão previstos que nós vamos precisar. E em verde, quantos leitos estão ocupados. Então, nós também tínhamos um gráfico muito certinho de quantos leitos eu tenho na região metropolitana de Belém, quantos pacientes eu tenho hoje e daqui a 15 dias. Qual a minha previsão de pacientes para ter internados. Hoje vocês estão vendo um gráfico muito favorável,
que nós estamos praticamente todo no azul, e como eu falei, amanhã estamos fechando mais 50 leitos, mas em muitos momentos a linha vermelha estava maior do que a linha azul, que é o que nos mostrava onde nós vamos ter problema, onde nós temos que correr para abrir leitos e dar conta da demanda. Aqui é um comparativo da média... Está dando muito problema aqui o slide. Aqui nós temos um comparativo. Esse risquinho de amarelo que vocês visualizam é um comparativo do estado do Pará com o estado de São Paulo. O que aconteceu? A primeira onda foi muito maçante aqui no estado do Pará. Pegou de surpresa, né, a população e os gestores que estavam à frente da Secretaria de Saúde. Então, se você fizer um comparativo da primeira onda, nós tivemos um número de óbitos muito maior do que o estado de São Paulo. O risquinho amarelo aí é o estado de São Paulo. Já na segunda onda, quando nós tínhamos já uma estratégia montada, um planejamento estratégico de como gerir a crise da pandemia, você pode ver que nós tivemos uma atuação muito melhor que o estado de São Paulo na pandemia, né? Você vê o prosseguimento da linha amarela e em azul aparecendo aí o número de óbitos do estado do Pará. Esse gráfico é bem direto para você conseguir fazer o comparativo do número de óbitos do estado do Pará com o que aconteceu no número de óbitos do estado de São Paulo. Nós tivemos uma primeira onda muito ruim na gestão da pandemia e nós tivemos uma segunda onda muito assertiva nas medidas que tomamos dentro da pandemia. Esse é o comparativo, né? Estão conseguindo ver bem aí, da comparativa da média móvel de óbitos do Pará com o Amazonas, né? O Pará de azul e o Amazonas de vermelho, né? E retrata um pouco dos exemplos que eu passei para vocês do que nós tivemos que fazer. Nós tivemos o mesmo impacto da mesma variante no estado do Pará e nós tivemos um número de óbitos 5 vezes menor proporcionalmente por 100 mil habitantes no estado do Pará do que o estado do Amazonas. Então isso retrata muito um momento bastante crítico que a nossa gestão enfrentou e que nós pudemos, em tempo hábil, ter as medidas assertivas para conseguir salvar a nossa população. E, posteriormente a isso, né, seguimos trabalhando firme para hoje colocar o Pará dentro dos estados com menor número de óbitos por milhão de habitantes. E aqui, mais uma vez, um comparativo do Pará de azul com a média móvel Brasil. Nós tivemos uma primeira onda muito ruim, né, nossa média de mortos muito superior que a média do Brasil, mas quando organizamos a secretaria, entramos em julho, aqui você tem a primeira onda terminou aí final de maio, início de junho, nós entramos final de junho, e nós pudemos planejar estrategicamente a segunda onda, e nós tivemos um número de óbitos no Pará muito menor que a comparativa da média Brasil. Elucidando um pouco sobre a nossa cobertura vacinal, hoje nós temos 74,7% da população com a primeira e segunda dose, tá? Teve um equívoco aqui, 75% da população paraense já tomou a primeira e a segunda dose e 18,6% da nossa população já tomou a terceira dose. Sem sombra de dúvidas, o fator que nos faz ter essa melhora agora da terceira onda da pandemia, não tenha dúvida que foi a vacinação. Nós tivemos uma estratégia logística da vacina também que envolveram todos os aviões da nossa Secretaria de Segurança, né, reforçando que a responsabilidade de comprar a vacina é do governo federal. O governo federal tem a responsabilidade de entregar a vacina no Pará
o governo do estado tem a responsabilidade de pegar essa vacina e levar aos municípios, e os municípios têm a responsabilidade de aplicar e cadastrar no sistema, que é um problema grande que nós temos também, porque muitos municípios aplicaram a vacina, mas não tiveram o carinho, o cuidado para alimentar o sistema do Ministério da Saúde. Então, não adianta. Se você não alimentar o sistema, você fica para trás como uma pessoa que não vacinou. Porque o que para nós, o dado comparativo, é o sistema do Ministério da Saúde. Dentre os 5 municípios que estão com a cobertura do esquema completo das 2 doses, né, nós temos como destacar Canaã dos Carajás, Faro, Jacareacanga, Mojuí dos Campos e Belém. Já os piores municípios, né, que estão com a menor cobertura vacinal lançada no Ministério da Saúde, temos Rurópolis, Novo Repartimento, Ulianópolis, Santana do Araguaia e São Félix do Xingu. Todos esses dados estão no nosso site oficial no Vacinômetro. Então, quem tiver dúvida, eu quero ver qual é o município que menos vacinou, é só ir no nosso site do Vacinômetro, que estão todas as informações lá. Porém, no meio desse fogo cruzado da pandemia, todos esses problemas de abre leito, fecha leito, cancela cirurgia eletiva, volta à cirurgia eletiva, nós identificamos que tinham algumas situações que não poderiam esperar para que a pandemia passasse, para nós termos que intervir. Um gargalo muito grande do nosso estado vem no sentido de ortopedia. Nós tínhamos muitos pacientes acumulados nas filas, porque 90% dos pacientes de baixa e média complexidade em ortopedia, posso exemplificar, caí de bicicleta, quebrei meu braço. Eu sou um paciente de média complexidade. A grande maioria desses pacientes, por conduta médica ortopédica, ele não precisa ser operado na hora. Então, esses pacientes estavam indo para as UPAs, pronto-socorros, estavam sendo imobilizados e voltando para casa. E o que acontecia? Esse paciente não era chamado para cirurgia, essa fratura ela calcificava de forma errada e esse paciente rapidamente estava no INSS para se aposentar por invalidez. E nós temos muitos problemas de regulação. E muitos deles é pelo não preenchimento de forma adequada pela unidade municipal solicitante. Ou o município não tem raio-x para anexar o raio-x, ou não tem a tomografia para anexar a tomografia, ou não tem o exame de função renal para mostrar que o paciente não é um paciente que precisa de um leito com retaguarda de hemodiálise. Então, o que é que nós fizemos? Olha, nós levamos a demanda ao governador e sugerimos a ele que nós precisamos abrir as portas de alguns hospitais nossos regionais estratégicos no sentido de ser porta aberta para ortopedia de baixa e média complexidade. Primeiro ponto, baixa e média complexidade não é competência do Estado. O Estado já fica com os pacientes mais voltados para alta complexidade. Porém, se nós não fizéssemos nada, os municípios também estavam sem dinheiro e diziam que não tinham como fazer. Algo nós tínhamos que fazer. E nós optamos por abrir a porta de 6 hospitais. Nós abrimos a porta de ortopedia do Hospital Divina Providência, em Marituba, do Hospital Regional de Conceição do Araguaia, do Hospital Regional de Abaetetuba. Abaetetuba está sendo assim uma coisa que lá tem mais, até brinco que tem mais moto do que gente nessa região do Baixo Tocantins. Então lá nós temos feito 170, 180 cirurgias ortopédicas por mês somente no município de Abaetetuba. Itaituba, Capanema e Ipixuna do Pará. Somente essas 6 portas abertas que nós tivemos em um ano operaram 10.605 cirurgias. Então você imagina, no meio do fogo cruzado da pandemia, abre e fecha leito, cancela a cirurgia, fecha bloco cirúrgico, transforma bloco cirúrgico em UTI, nós ainda fizemos um projeto com 6 portas abertas no estado, que em menos de um ano já operou mais de 10.605 cirurgias. Eu converso com alguns outros secretários de saúde do Brasil, e eles sempre perguntam para mim, como é que está a tua fila de ortopedia? Porque hoje no Brasil o maior gargalo do legado da pandemia é a ortopedia.
e nós não vivemos essa realidade. Nós não temos o nosso problema hoje na ortopedia às custas dessa medida que nós tomamos. E também nós identificamos, principalmente aqui na região metropolitana, que o maior gargalo para o paciente humilde, paciente do interior, é que ele não conseguia fazer o pré-operatório. O paciente ele consegue o hemograma, na hora que ele vai fazer o raio-x, o hemograma já venceu. Na hora que ele consegue o raio-x e o hemograma, ele não consegue a consulta com o cardiologista. E nós criamos um projeto chamado Pré-Operatório Rápido, que funciona na Policlínica Metropolitana. Basta o paciente ligar, marcar, levar sua guia do SUS, ele entra às 6 da manhã, ele já vai diretamente no eletrocardiograma, raio-x, laboratório, e antes do meio-dia, esse paciente já está na frente do cardiologista com todos os exames prontos para que ele já saia com seu pré-operatório 100% pronto. Ah, o cardiologista quer um ecocardiograma? Não tem problema. Tem um plantonista só para fazer ecocardiograma e não deixar esses pacientes ficarem para cima e para baixo na nossa rede. Só esse programa, em pouco mais de um ano, já realizou 18.566 pré-operatórios. E é um programa inovador a nível de Brasil e que nós, quando eu for mostrar as próximas policlínicas que nós estamos prestes a inaugurar e inauguraremos nos próximos anos, todas essas policlínicas vão ter os mesmos projetos que tem em Belém, nós vamos ter em todas as policlínicas do estado. Nós também identificamos, da feita que tinha pessoas adoecendo por Covid, tinha os pacientes com a sequela do Covid. E nós também criamos um projeto, Triagem Pós-Covid, que já fez mais de 27.909 consultas e mais de 419 mil exames. É tudo aqui na Policlínica Metropolitana. O paciente liga ou é encaminhado por algum colega médico, vai para lá, é avaliado por um clínico geral, que já pede o check-up e depois encaminha esse paciente para o especialista que ele necessitar. Também fomos para mais um gargalo, os nossos obesos. É inadmissível nós não termos uma política pública, nós não tínhamos uma política pública voltada para ofertar cirurgia bariátrica. E nós criamos o programa Obesidade Zero. No meio da pandemia, ainda surgiu o programa Obesidade Zero também, que é exatamente para ofertar cirurgia bariátrica por videolaparoscopia, com tudo do bom e do melhor, o mesmo procedimento que qualquer plano de saúde oferta, nós ofertamos hoje no setor público, no Hospital Jean Bittar. E, em um ano, este projeto Obesidade Zero já realizou 340 cirurgias bariátricas. Eu vi no Fantástico, mês passado, uma reportagem sobre o mutirão de cirurgia bariátrica que ocorreu em São Paulo, e o estado de São Paulo realizou, se não me engano, 15 cirurgias bariátricas em um dia e fizeram a mídia no Fantástico. Aqui no estado do Pará, nós estamos fazendo agora, em média, 40 cirurgias bariátricas por mês, e a nossa meta é chegar em outubro como o estado que mais realizou cirurgias bariátricas no ano de 2022. Nós estamos hoje em terceiro lugar, mas nós vamos chegar na liderança no ritmo de cirurgias que nós temos. Nós também identificamos que é inadmissível hoje você ter crianças com as pernas deformadas, crescendo com as pernas deformadas por anomalias congênitas. São as crianças que nascem com seu pezinho torto, de forma congênita. E também lançamos um programa chamado Doenças Ortopédicas na Infância, onde, pelo WhatsApp, de qualquer lugar do Pará, a mãezinha marca a consulta aqui no nosso CIR e dali mesmo no CIR já faz todo o pré-operatório e já encaminha o paciente para o Abelardo Santos para operar. E somente este projeto de doença ortopédica na infância, nós já operamos até o mês passado 414 crianças. São 414 crianças a menos que teriam uma vida muito mais difícil, complicada. Muitos deles sofrem muito da parte psicológica pelas deformidades nas pernas, mas que por conta desse programa, eles terão uma vida 100% normal. E o que é engraçado, é uma cirurgia de baixíssimo custo. É uma cirurgia que nos custa, em média, R$2.000 por paciente. E que você muda a vida
desta pessoa. Esse mês de abril, no Abelardo dos Santos, eu cobrei eles ontem, eles estão com 42 crianças programadas para fazer a cirurgia do pezinho torto congênito no Abelardo dos Santos, que hoje é o nosso principal hospital do estado, onde nós realizamos em média 1.000 cirurgias por mês, que era um outro gargalo. Hoje, nós ofertamos no Abelardo dos Santos toda a gama de cirurgias de forma endovascular. Então, por exemplo, o paciente do SUS que tem um aneurisma cerebral ou que tem uma má formação aterovenosa cerebral, as famosas MAVs, são procedimentos caros que custam 20, 30, 40 mil só de material para operar. Nós estamos fazendo em média 20 por mês no Abelardo dos Santos. Não tem nenhum outro estado do norte que consiga esse N de produção aqui com os nossos pacientes neurológicos por via endovascular. Também, hoje somos referência no Brasil em relação ao tratamento do transtorno do espectro autista. Nós inauguramos o nosso núcleo de atenção do transtorno do espectro autista, no CIR, que hoje conta com 300 crianças em tratamento. Já foram realizados mais de 42.393 procedimentos e 23.157 atendimentos. E a nossa política em relação às crianças autistas, nós iremos trabalhar de forma descentralizada, pois nós vamos ter outras 5 policlínicas no estado e em todas as policlínicas nós também vamos ter núcleos de atenção ao transtorno do espectro autista. E eu também troco muita ideia com outros secretários de saúde dos mais diversos estados e é muito bom ouvir que nas promotorias de justiça, nas discussões a nível de Brasil, o estado do Pará é sempre colocado como referência no que tange a atenção e o trabalho no transtorno do espectro autista. Dentro do estado do Pará, nós temos alguns grandes projetos que nós começamos também a idealizá-los em meio ao fogo cruzado da pandemia. Nós vamos ter 6 policlínicas, né? Nós já temos Belém, vamos inaugurar agora no mês de junho a Policlínica do Caetés, em Capanema, e também a Policlínica do Lago de Tucuruí. Né? Em Tucuruí vai ser uma policlínica que tem um centro de hemodiálise junto, com 30 poltronas de hemodiálise, e também vamos ter policlínica em Breves, Marabá, Santarém e Altamira. Então, todos esses programas que eu estou mostrando para vocês, triagem pós-Covid, pré-operatório rápido, a consulta da criança com pezinho torto congênito, tudo isso, o NATEA, vai ter em todas essas policlínicas. Né? Nós estamos expandindo esses NATEAs. Também estamos cuidando de novos hospitais regionais, na região da PA 279, que fica entre Xinguara, Água Azul do Norte, Ourilândia do Norte, Tucumã e São Félix do Xingu. Em parceria com a Vale, nós estamos construindo um hospital regional que vai ficar pronto no final do ano. Nós estamos já com o projeto do novo Hospital Regional do Lago de Tucuruí, Hospital da Mulher, Pronto-Socorro do Bengui, novo Hospital de São Caetano de Odivelas, novo Hospital Regional de Cametá e agora, dia 14 de abril, também estamos entregando nosso Hospital Regional de Salinas todo reformado. Também, como comentei mais cedo, com o nível de problemas de doenças psiquiátricas estão em níveis alarmantes no nosso estado, assim como no todo o Brasil. Nós estamos construindo, já anexo ao pronto-socorro do Bengui, uma ala psiquiátrica com urgência e emergência 24 horas, também para atender o público, né, da parte da psiquiatria. Hospital materno-infantil, pelo nosso Pacto da Mortalidade Materna, nós já estamos com o hospital para inaugurar materno-infantil em breve, em Santarém, inaugura ainda este ano em Santarém o Hospital Materno-Infantil Regional de Santarém, que será administrado pelo Estado. Assinamos um convênio de 18 milhões com a Altamira, de 19 milhões com o Breves, para também fazer hospitais materno-infantis, e já estamos trabalhando também um hospital materno-infantil gigante, que vamos ter em Marabá, que tem estimativa de custo de 81 milhões de reais, para também resolver a situação materno-infantil na região sudeste do estado. Também vamos fazer um hospital somente para trauma na cidade de Rio Maria. Né? Os índices de trauma lá são absurdos e o nosso hospital Porta Aberta ao Trauma de Conceição do Araguaia já está estrangulado. E vamos abrir mais 3 hemodiálises, 4 na verdade, dentro da Policlínica de Tucuruí, inaugura agora em junho,
Em junho inauguramos também a hemodiálise de Abaetetuba e agora em junho também iniciam as obras das hemodiálises de Marabá e Tailândia do Pará. Enfim, eu fiz questão de mostrar para vocês um pouco do que é o nosso dia a dia pesado da gestão em saúde. Não preciso reforçar que tudo que envolve vidas, envolve contratos caros, envolve muita dor de cabeça, confusão e briga por diversos interesses, que você sempre tem que estar com muito pé no chão e firmeza para muitas vezes ter que bater de frente e fazer acontecer o que é melhor para o cidadão. Isso, de fato, não foi fácil. Nós, quando entramos na secretaria, nós trocamos quase 300 servidores, né? Reformulamos a secretaria, inclusive estava conversando com o doutor José Miguel e a doutora Kátia ainda há pouco. O último setor que nós não tínhamos mexido foi o NDJ e começamos a reformulá-lo, o nosso NDJ, este mês passado. Né? Temos um novo coordenador, pessoa nova, que não é nem daqui de Belém, e estamos reformando todos os processos do nosso NDJ e já nos colocamos à disposição para que eles venham até vocês e que vocês vão até eles para trocar ideias e buscar soluções. Essa fotinho que eu coloquei foi mais para exemplificar o quão é complexo um hospital, o quão é complexo você realizar uma única cirurgia, né, que parte desde quando o médico faz a solicitação dela de forma acertada. Você vai ter que fazer seu pré-operatório todo certinho, você vai ter que internar no horário adequado, você vai ter que subir para o leito no horário correto, você vai ter que estar no bloco cirúrgico no momento exato. O hospital vai ter que estar com toda a parte de hotelaria, os campos cirúrgicos, a parte de hotelaria do quarto toda pronta, todos os materiais necessários de OPME tem que estar todos prontos, todos os materiais fixos de sala, como mesa, foco cirúrgico, carga de anestesia, tem que estar funcionando. Toda a sua equipe técnica, mão de obra, tem que estar com a cabeça centrada, voltada, concentrada no procedimento que está fazendo. E quando esse paciente sai da sala de cirurgia, ele não pode complicar, ele não pode ter pressão baixa, ele não pode ter cefaleia pós-raquidiana, né, aquela cefaleia que dá pós-anestesia, e ele tem que chegar no leito de apartamento, ou na enfermaria. Ele tem que ser feito o remédio para o vômito de imediato, para não deixar o paciente vomitar. O remédio para dor tem que ser feito no horário certinho, para não deixar o paciente sentir dor. Então, tudo isso aí é só o que envolve uma única cirurgia. Você imagina o Hospital Abelardo dos Santos, que faz 1.000 por mês. Nós vivemos aqui em Belém um momento de muita dificuldade em relação à assistência nas nossas crianças por parte da prefeitura, né, nos pronto-socorros municipais, estão tendo discussões com os médicos, e nós, 1 ano atrás, tomamos a decisão de que também não é responsabilidade do Estado, mas nós abrimos a porta do Hospital Abelardo dos Santos para crianças e grávidas, obstetrícia e pediatria. Então, hoje no Abelardo dos Santos, a gente faz em média 400 partos por mês, operamos mais de 150 crianças por mês de urgência, que não eram para estar dentro da gama do Estado. Mas como nós vimos a necessidade, nós abrimos e estamos bancando. Quando eu entrei na secretaria, eu recebi inúmeras ligações de secretários de saúde da região, falando que não tinham onde operar uma criança com apendicite. E hoje nós temos uma porta aberta para apendicite. Qualquer criança que entre no Abelardo com apendicite vai ser operada no mesmo dia. Uma coisa que não existia. Nós tínhamos pacientes que morriam no pronto-socorro com uma pedra engatada no rim, engatada no ureter, o que a gente chama de cálculo impactado nas vias urinárias, e não tinham onde operar. Hoje no Abelardo dos Santos, nós fazemos 100 cirurgias por mês de cálculo renal a laser, que é o mesmo procedimento que tem em qualquer hospital privado. Nosso hospital público oferta, e ainda com sobreaviso 24 horas, com tudo que qualquer hospital privado oferta. Então, são essas medidas que nós estamos vindo tomando para cuidar tanto do problema da pandemia, que ainda não acabou. Nós temos hoje, eu não tenho uma receita de bolo para prever se mês que vem a gente vai poder fechar 100% dos leitos de Covid, ou se mês que vem eu vou ter que estar
cancelando cirurgia para abrir mais leito de Covid. Então, por isso, nós estamos indo de forma gradual, reduzindo os leitos, mas com plano de contingência montado, caso precise abrir 150 leitos em uma semana. Porque a gente não sabe o que vem pela frente. Nós já estamos aí querendo voltar à normalidade, já temos da nossa parte técnica em relação à necessidade de leitos, poderíamos estar sem máscara. Mas a gente não sabe o que vai acontecer mais na frente. Daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses, vem nova variante, nova onda, ou outra pandemia por outra doença, a gente não sabe o que vem. E nós temos que estar sempre preparados para isso tudo, com todas as dificuldades que são o nosso dia a dia. Para a gente visitar para eu visitar o Hospital Regional de Redenção, eu pego 2h30 de voo. Para minha equipe ir para o Hospital de Redenção, quando não tem avião disponível, vão de carro. Quase um dia de viagem para chegar em Redenção. Nós temos um hospital regional na cidade de Castelo de Sonhos, que é a última cidade antes de chegar no Mato Grosso, que fica a mais de 1.000 quilômetros de Altamira, que nunca tinha acontecido uma cirurgia em Castelo de Sonhos. Mas hoje lá tem ortopedista 24 horas, cirurgião 24 horas, obstetra 24 horas, fazendo todas as cirurgias básicas e partos. Então, são essas atitudes que nós temos o poder hoje de tomar as decisões e de fazer acontecer, e não adianta só fazer. Você tem que fazer e cobrar todo dia para que aconteça. Porque isso faz parte do gestor de saúde. Eu falo que na gestão do hospital, você combina com todo mundo uma meta. Olha, nosso caminho é em linha reta. Você vira de costa, no outro dia está um para a direita, um para a esquerda, um dando cambalhota, aí você tem que voltar e todo dia cobrar. Todo dia cobrar repetitivamente, com indicadores, metas, para que você consiga entregar o resultado, para você conseguir fazer essas medidas todas que são discutidas dentro de um gabinete, que elas consigam chegar na ponta. Então, hoje, o que nós temos de legado, de tudo que nós estamos vivendo, nosso time de gestão, e falo em meu nome, em nome do Coronel Ariel, que é o nosso responsável por todos os nossos contratos, convênios e licitações, é o nosso SAGA. Eu digo que sem ele eu não seria nada, porque eu invento tudo de política pública e ele que tem que contratar. E o nosso secretário Rômulo, que é o nosso chefe, que tem uma visão de gerenciamento magnífica e nos direciona muito bem. Então, o que nós estamos deixando de legado, de região por região, entregando o estado do Pará? Eu digo, hoje eu me orgulho, enquanto paraense, do trabalho que nós realizamos na pandemia no Pará. Eu pude encontrar, mês passado, com um secretário do Ministério da Saúde, que tem uma das principais pastas lá, e ele esteve conosco na época do ministro Pazuello, em Santarém, na época da segunda onda, da crise em Manaus. Eles foram lá com a gente perguntar como é que estava a situação do Pará, para mostrar o nosso plano estratégico. E nós pudemos apresentar. E ele me falou mês passado, poxa, gostei de ter ido no Pará, que eu fiquei só 1 hora em Santarém. Porque quando nós chegamos lá, nós vimos que vocês já tinham uma estratégia montada, a gente não precisava perder tempo com vocês. Nós já fomos para outros estados que estavam precisando mais. Então, isso nos gratifica. Nós podemos virar o jogo. Mostrei nos gráficos como o nosso estado do Pará foi ruim na primeira onda, muito ruim, muitos óbitos. Se nós compararmos o Pará com a média Brasil, estamos muito acima e nós conseguimos virar o jogo para a segunda onda, conseguimos virar o jogo para a terceira onda. Você não viu, da partir da segunda onda, falta de pessoal, falta de oxigênio, falta de medicamento nas nossas unidades estaduais. E sempre com muita humildade, que para mim é o principal balizador de qualquer gestor. Gestor que não sabe ouvir, não sabe ponderar e não é humilde o suficiente para ouvir pessoas muitas vezes que não são do seu mesmo nível hierárquico ou que não são do seu mesmo nível técnico, precisa evoluir. Porque às vezes já aconteceu de eu estar dentro de um hospital e me parar um técnico de enfermagem e me dar uma ideia e eu pegar no outro dia implementar a ideia que eu ouvi de um técnico de enfermagem, que não tinha nada a ver com a história. Estava lá, a gente conversando, eu quero dar uma ideia. E isso faz parte, eu digo que faz parte do pacote do gestor. E hoje muito nos orgulha de entregar o estado do Pará como o 4º estado com menor número de óbitos por milhão de habitantes no combate à pandemia. Um cenário totalmente
favorável frente ao cenário que nós encontramos quando entramos na secretaria, com uma primeira onda tão ruim que foi vivida no nosso estado. Para encerrar e ficar à disposição para perguntas, eu falo muito, já falei pra caramba, peço até desculpas se eu me alonguei, mas é uma frase que é do Michael Jordan. Na última reunião que eu fiz com nossos hospitais, eu levei esta frase e para mim combina com o dia a dia do gestor em saúde. Nós somos muito pressionados, nós somos muito estressados, você está sempre o tempo todo sendo colocado contra a parede, você o tempo todo tem que tomar decisões difíceis, você arruma um monte de inimigo que você não tinha. Eu falo para minha esposa hoje que eu tenho medo de sair na rua porque a gente teve que brigar com tanta gente para fazer as coisas acontecerem que você não sabe quem é que lhe odeia, né? Então, nós temos esse medo, de fato, né, das decisões que nós tomamos, das externalidades que podem acontecer conosco, mas tudo isso, hoje nós estamos tendo um resultado para entregar aqui no nosso estado. E essa frase do Michael Jordan combina muito com o que nós vivemos no dia a dia da saúde, que fala assim: obstáculos não podem parar você. Se você achar uma parede, não desista. Ache uma maneira de escalá-la, atravessá-la ou derrubá-la. E isso faz parte do nosso dia a dia. Muitas vezes você tem que sair da sua cadeira para ir lá ir para o chão, limpar o chão da fábrica, para pegar a vassoura e varrer a fábrica, porque é necessário. E eu lembro enquanto eu fui militar da aeronáutica por 5 anos, nós tínhamos um ditado que falava: as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. E nós sempre temos que estar sendo exemplo de determinação, entrega para os nossos liderados, para nós conseguirmos engajar o time frente a um resultado comum, né, que é entregar saúde de qualidade para 90% da população paraense que não tem plano de saúde. Isso é uma realidade muito difícil, que nós todos os dias quebramos cabeça e discutimos tecnicamente as estratégias para conseguir abraçar e facilitar o acesso das pessoas à saúde. Nós esperamos, e vocês, enquanto Poder Judiciário, podem ter certeza que nos próximos 2 anos vocês vão ter um estado do Pará com uma saúde entre as principais estruturas de saúde do Brasil. Nós já somos hoje referência com o nível dos nossos procedimentos cirúrgicos, com o nosso número de hospitais, a complexidade dos nossos hospitais, referência na região norte, como o estado que mais oferta procedimentos de alta complexidade para os pacientes. Mas você pode ter certeza que com os nossos novos hospitais regionais, com as nossas 6 policlínicas e com todas essas estratégias que nós estamos montando, nos próximos 2 anos, nós vamos, sim, espero voltar aqui, pode marcar a data, né? Por mais que eu não esteja mais em governo, que eu já esteja tocando a minha vida fora, para nós fazermos um balanço, né, do que essas estratégias que estão sendo montadas agora, de como o nosso estado vai estar daqui aos próximos 2 anos. Me coloco mais uma vez à disposição, contem com a secretaria, não tenham receios, né? Como eu falei para o Zé Miguel ainda há pouco, pode mandar o WhatsApp, nós estamos à disposição quando querem lá. Nossa equipe é uma equipe jovem, que quer crescer, que quer trabalhar, que quer entregar, e partimos do pressuposto que é fundamental para qualquer gestor o relacionamento, o networking, o bom relacionamento entre as instituições. Então, não tem porquê, jamais, nós sermos tratados como, nós nos tratarmos enquanto adversários, ou com uma rusga, ou porque eu deixei de fazer uma vez, enfim. É esquecer o passado e contar que com a gestão da Secretaria de Saúde que existe hoje, nós estamos à disposição para ser parceiro do Poder Judiciário. O que nós pudermos colaborar, o que nós pudermos discutir, podem nos chamar, podem nos colocar em mesa redonda, pedir nossa opinião, pedir apoio dos nossos técnicos, que problema foi feito para ser resolvido. E na área da saúde, todo dia vai ter problema. Então, quem está conosco está acostumado e ciente que vai estar todos os dias resolvendo problema. Então, contem conosco e, precisando, só nos acionar aí por qualquer canal que seja, ou por ofício ou por WhatsApp,
estamos à disposição. Espero que eu tenha esclarecido, mostrado um pouco de como é o nosso ritmo de trabalho imposto nos últimos 2 anos na Secretaria de Saúde, mostrado um pouco dos nossos resultados. Eu sou uma pessoa que eu sou apaixonado por gestão em saúde, eu vibro muito com isso. Eu falo, nós temos rituais de gestão. Então, toda quarta-feira, minha reunião com a minha equipe às 8h30 da manhã tem que começar por uma oração de agradecimento, e todas as nossas conquistas também são comemoradas, fazem parte dos nossos rituais de gestão para nós mantermos o nosso time sempre engajado neste propósito. Então, contem conosco e desculpem se em algum momento nós não fomos ágeis, nós não estivemos ao nível, à altura que vocês precisam de atenção. Mas me coloco aqui à disposição para corrigir o que tiver que ter corrigido com muita humildade e melhorar cada vez mais esse relacionamento enquanto Estado, Secretaria de Saúde e Poder Judiciário. Muito obrigado. Obrigada, doutor Cipriano. Embargador Leonardo, obrigada. O senhor está aqui conosco. Eu queria me desculpar pelo atropelo que eu causei ao atraso da reunião. Tive com dificuldade para entrar, de operação mesmo, mas isso é coisa da idade. Também tive um problema com a internet. E pena que eu não vi toda a palestra do nosso secretário Cipriano. Eu quero parabenizar. Confesso que muita coisa não sabia, da toda a operação de vocês, de todo o trabalho que vocês tiveram, do sucesso que a Secretaria teve de Saúde sobre a gestão na área de saúde. Eu fico feliz de saber que o Pará é o 4º, tá, no país de morte, de menos pessoas que morreram, no universo de 1 milhão de pessoas. E eu gostaria até que o doutor Cipriano deixasse de ser mais tímido e fosse esclarecer a população paraense do trabalho que estão fazendo aqui. Eu fiquei surpreso, fiquei muito contente de ver inúmeros de hospitais que vocês estão inaugurando, inclusive aqui em frente da minha casa, tá, do Hospital da Mulher, aqui na Gentil. Tá? E é isso, gente, é trabalhando, é a boa vontade, é aquilo. Não é só o velho que trabalha, o velho tem a experiência, mas o jovem tem a vontade. Parabéns, doutor Cipriano. Muito obrigado. Muito obrigado, desembargador Leonardo. Parabenizo o governador, viu, por isso, pela gestão que vocês estão fazendo. Obrigado. Doutor Cipriano, tem alguns comentários aqui para o senhor, do público. Eu queria dizer que entre o público que está nos assistindo, temos pessoas de São Paulo, Minas Gerais, Brasília, Pernambuco, Fortaleza, Bahia, Rio de Janeiro, além da nossa Belém, das cidades do interior. Estamos aqui realmente nacionalmente, então suas palavras aí ecoaram para todo o território brasileiro. E a primeira coisa é que pediram para o senhor aonde achar o vídeo da abertura, né? Da VUCA. Primeira coisa, né? Que tu falou do volátil, espécie e complexo, né? Tá no YouTube. Tá, eu lhe passo já o link. O público está querendo saber, se eu disponibilizar, a gente coloca, né? Também tem alguns comentários, o senhor, por exemplo, hoje, como eu disse no início, o tribunal, ele é inovador também, o Tribunal do Pará. O desembargador Leonardo, por exemplo, criou, né? Eu gosto de andar com essa portaria, né? Que criou aqui o plantão judicial especial da Covid, que foi algo diferente. Foram juízes se uniu. Eu estava nesse momento até fora da jurisdição, que eu estava na corregedoria, mas eu estava lá com eles e via toda a angústia, toda a situação, mas para eles para resolver o melhor, não só para o jurisdicionado, mas diante daquele quadro caótico. Foi um trabalho muito inovador, que continuou também após, não é? Que isso vem desse olhar do Tribunal de Justiça do Pará. Inclusive, no plano de gestão da desembargadora, eu estou responsável, o doutor Homero Lamarão, ele é o gestor do macro desafio, direitos fundamentais, e eu estou na coordenação de uma ação que é uma agenda institucional, porque o Tribunal de Justiça do Pará já tem uma agenda, né, para trabalhar, seja em saúde pública, e agora a gente vai iniciar em saúde suplementar.
Então, foi comentado aqui essas situações, o senhor colocou bem, né? 90% da nossa população precisa da saúde pública. Né? Nesta semana, o tribunal está realizando a jornada de conciliação em saúde pública, que foram processos junto com a PGE, a Procuradoria-Geral do Estado, foi verificado e está se tentando, né, a conciliação, a conversa, como o senhor disse, nós temos que democraticamente conversar, o Estado, o Executivo, para encontrar a melhor solução para a população, né? Mas nós temos problemas. Um que o senhor pontuou muito, que é um que especialmente é muito judicializado, são os leitos. Não é? O senhor colocou aí que o Estado está trabalhando com o giro de leitos, né? Deficiência operacional. Não é? Esse pós-Covid, isso está sendo pensado para esse pós-Covid, como o senhor colocou vários programas de atenção a várias doenças, não é? Essas portas de entrada do Estado, né? Essa ampliação, aí nesse plano todo, aí uma previsão de quanto vai aumentar, porque nós também temos ainda um número de leitos suficiente, né, secretário? Como é que está sendo pensado essa porta de entrada, né, nessa estrutura hoje do Estado, especialmente para os leitos? Porque esse é um assunto extremamente judicializado. O negócio, para ser bem simples e direto, o negócio é que a grande maioria das prefeituras não dá conta de fazer a sua parte. Então, se nós tivéssemos prefeituras que dessem conta do recado de ficar com a baixa complexidade, a média baixa complexidade, e posso te dar exemplos, se as prefeituras operassem as hérnias, as vesículas, as cirurgias ortopédicas de baixa complexidade, as fraturas simples, fizesse as consultas das especialidades básicas, o que nós temos de leito seria o suficiente. O problema é que hoje, como eu lhe dei o exemplo, no Abelardo Santos, eu estou vendo que está tendo uma crise em Belém há mais de um ano, que as crianças com apendicite, você imagina, uma criança de 5 anos com apendicite que pode morrer e a criança não ter onde internar. Eu vou deixar de ajudar? Uma grávida que não ter, por mais que seja um parto todo bonitinho, sem complicação, ela não tem onde operar. Então eu pego um terço de um hospital de alta complexidade, que é o Abelardo Santos, e destino para uma especialidade que é de obrigação da prefeitura. Assim como o nosso hospital, que é gigante, lindo, o nosso Hospital Regional de Itaituba. Um terço do hospital é voltado para o trauma de baixa e média complexidade. Se nós tivéssemos as prefeituras ajudando, e a gente sabe, o recurso é pequeno, a gestão é difícil, muitos não conseguem contratualizar os serviços, muitos não conseguem médicos para trabalhar, eles não conseguem montar nenhuma sala cirúrgica, para você ter ideia. Não conseguem montar. Se você for procurar, aí eu acho que uma ou duas prefeituras no estado faz cirurgia por videolaparoscopia, que é a cirurgia minimamente invasiva, o que hoje é normal para o público privado. Então, nós, vendo a situação, você imagina, é uma questão, inclusive, até de equilíbrio fiscal. Né? Então, a gente não pode pegar o dinheiro do Estado e destinar todo para a saúde, porque existe uma questão, um limite fiscal de gastos de custeio, de investimento. Mesmo assim, mesmo sabendo que nós hoje temos uma dificuldade muito grande por parte da Prefeitura, na medida do que é possível, nós estamos estendendo a mão e ampliando os nossos serviços, abocanhando muitos desses serviços que deveriam ser feitos pelas prefeituras. Então, nós vamos abrir esses hospitais todos que eu citei, essas policlínicas. E quando você fala, poxa, policlínica não é consulta? É consulta. Boa parte dessas consultas, a grande maioria das prefeituras poderiam estar fazendo também, mas não dão conta de fazer. Não dão conta de pagar o especialista. E quando paga o especialista, não dão conta de fazer os exames que o especialista passou. Então, nós estamos abrindo polos diagnósticos e de especialistas em todas as regiões do Estado, que é para tentar resolver o problema. Então nós estamos ampliando o regional de Redenção, ampliando o regional de Altamira, ampliando o regional de Marabá. Tudo que está a nosso alcance, nós estamos fazendo. Mas, de fato, você vê uma estrutura de saúde que há 20 anos tinha um ritmo de trabalho muito ultrapassado, você tem mais 10 anos de trabalho
para conseguir dar um atendimento de primeira para a nossa população. E o que nós estamos fazendo é não ficando para trás, é abrindo o hospital, é cuidando dos hospitais que a gente já tem, trocando os equipamentos obsoletos dos nossos hospitais, né, ampliando os leitos. Eu não tenho o número exato agora, mas depois posso te passar. Quantos leitos nós vamos abrir nos próximos 12 meses, é bastante. Mas o que a gente frisa muito é que nós sentimos falta desse apoio, desse cuidado das prefeituras com a saúde, né, de entregar um serviço de qualidade, né, para operar pelo menos o básico do básico já nos ajudaria. Para você ter ideia, eu entrei no Hospital Regional do Baixo Amazonas e tinha 4 pacientes com vesícula operada lá. Eu falei para o diretor do hospital, isso está errado, esse hospital é para operar câncer, não é para operar vesícula. Aí ele me fala, mas e aí? Nenhum outro município está operando a vesícula, onde é que a gente vai operar? Eu falei, olha, a gente vai destinar para outro hospital, mas esse hospital aqui é para o câncer. E aí eu pedi uma vez, não resolveu. Pedi a segunda, não resolveu. Eu tive que proibir. Só pode operar a vesícula no Regional do Baixo Amazonas, paciente acima de 60 anos, com comorbidades que tenham necessidade de pós-operatório e UTI. Infelizmente, muitas vezes não vai no amor, e você tem que dar um tapa na mesa para resolver. Então, por quê? Porque as prefeituras não dão conta também de fazer a sua parte. E o Estado hoje é extremamente, altamente sobrecarregado. Quando nós abrirmos agora o nosso Hospital do Câncer em Castanhal, nós vamos desafogar o ofício, vai ser um avanço gigante. Mas, mesmo assim, se você vê aí, qual é a prefeitura que oferta uma quimioterapia básica para um paciente? Ninguém oferta. Então, é um problema complexo demais, que envolve muitos entes e que a gente tem que ter toda uma habilidade para trabalhar a parte política, a parte técnica e com o paciente no meio disso tudo, para entregar um bom resultado de saúde no final. Certo. A Maria Alva Franco Pinheiro fez um comentário. O contexto da pandemia foi e está sendo um desafio para todos, em especial para os gestores de saúde do Estado do Pará, com tantas demandas e enormes distâncias, com municípios que não possuem condições de autogestão em tempos normais. Imagine em situação tão atípica. Aí, Marcelo Francisco está pedindo o seu material, viu, secretário, né? A Rejane Maria Rodrigues Santos está nos dizendo tarde de grandes conhecimentos, grata por esse momento, não é? O Pedro Felipe comentou da necessidade dos prontuários não serem genéricos, dos prontuários serem os mais específicos possíveis, não é? Para se evitar erros, né? A Rejane está dando parabéns. Essa questão dos prontuários é engraçada, porque eu sou médico, e eu fui das 2 áreas. Minha residência médica foi de radiologia, trabalhava com exame e também gostava muito de tratar paciente crítico. Então, também fui para São Paulo, fiz pós-graduação de UTI no Astra. E eu conheço os 2 extremos da gestão, né? Para diagnóstico, para do paciente crítico, então eu transito bem. E eu digo que o ser humano mais difícil da face da Terra para se gerir é o médico. Não tem outra pessoa que seja com tanta dificuldade de você gerir do que o médico. Nós temos, assim, enquanto eu de fato dirigia o hospital na linha de frente, são inúmeras estratégias para conseguir manter os médicos engajados. Nós médicos não somos formados para gestão, somos formados para ser somente médicos, não somos formados para promover relacionamento, a gente só pensa na relação só médico com paciente. Então, é muito difícil você ter 100% dos seus médicos na linha. Mas o que é que eu faço? Eu cobro os diretores. Os diretores dos hospitais têm que dar conta de que o serviço rode e que tudo seja bem escrito e, principalmente, que a família do paciente, o paciente, saiba tudo o que está sendo feito dele com o paciente dentro do hospital. É inadmissível você chegar numa visita e o paciente não saber o que ele operou, como foi a cirurgia dele, quantos dias ele tem ainda de internação para ele poder ir de alta. Então, faz parte aí do nosso dia a dia da gestão, esses desafios. Tem vários comentários aqui, né? Tem o seu Benedito Bentes falando de uma situação de um conhecido que fez um exame de imagem que era para tireoide, mas foi feito
na coluna, né? Ele retornou para o interior e disse que vai ser remarcado, né? Ele pergunta, será que vão fazer o exame certo? Né? Tem muitos parabéns, muitos agradecimentos pela socialização do seu conhecimento, né? Pelos esclarecimentos importantes trazidos, né? O Pedro até falou, bora trabalhar, né? Vamos trabalhar. Eu agradeço a todos aqui, todos os presentes, os que estão aqui conosco, por esse dia. Muito obrigada, secretário, muito obrigada, especialmente pela disposição, se colocar à disposição a sua e a sua equipe, né? A nós do Poder Judiciário. O Comitê de Saúde também está à disposição para o diálogo, para a conversa. Nós todos queremos a mesma coisa, o melhor para o cidadão, para a saúde dos nossos paraenses, de todos que moram aqui. Né? Eu não sou paraense de nascimento, por exemplo, mas estamos aqui. Agradeço muito. Foi muito importante todo esse quadro que o senhor trouxe para nós. Sabemos da complexidade dos problemas e realmente esperamos contar, não é, com esse diálogo que nós hoje abrimos de forma tão importante, e contar com a presença de todos nos nossos próximos encontros, que vamos falar de temas importantíssimos, como aqui hoje já iniciados, né? Vamos falar sobre leitos e depois falaremos sobre a assistência farmacêutica e por sinal, o NATJUS, as notas técnicas. Eu quero agradecer ao desembargador Leonardo por todo o trabalho de sua equipe junto com o nosso comitê. Muito obrigada a toda a escola por toda essa ajuda, ao cerimonial, a desembargadora que já teve que nos deixar. Não sei se o desembargador Leonardo quer finalizar. Desembargador, eu posso finalizar? Pode finalizar, minha filha. Então, eu acho que foi uma tarde muito interessante, com informações muito relevantes, como foi dito aí pelo público em vários momentos, pelo senhor socializar a informação. É muito importante essa transparência, a gente conhecer, a gente entender, não é? Nossos colegas puderam entender um pouco mais da complexidade da estrutura do executivo no âmbito de gerenciamento, né, e especialmente das políticas públicas para a saúde. Espero encontrar todos que estão aqui nos nossos próximos temas e encontrar também o senhor aí com sua equipe para a gente ainda melhorar mais ainda esse diálogo em prol aí dos nossos cidadãos. Muito obrigada, agradeço a todos e uma boa tarde.